Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. E para você também que está nos assistindo, de repente, na parte da manhã, na parte da tarde, um bom dia e uma boa tarde. Mais uma vez, estamos aqui em nosso hangout exclusivo com o Dr. Lair Ribeiro para falar de um tema extremamente importante. Embora talvez você não dê valor para esse nutriente, água, você vai perceber, não saia daí, fique com a gente, você vai ver a importância da água na sua saúde. Em detalhes hoje, o Dr. Lair Ribeiro vai ficar com a gente aqui por volta de 1 hora e 30 minutos, falando de todos os benefícios da água. E eu falo com toda certeza para você, eu já assisti essa aula do Dr. Lair Ribeiro pessoalmente, é uma aula imperdível. E para você que de repente está, será que eu vou aprender alguma coisa com água? Não é só tomar 2 litros de água que resolve? Fique com a gente aqui. Eu queria agradecer a presença de todos os nossos colaboradores, dos canais que fazem essa rede aqui, atingindo aí um número enorme de internautas. Queria agradecer ao Wilmar, do canal Mioc Tá Tendo, ao Ricardo Grum, meu amigo Ricardo Grum, do canal Minha Saúde e Curas Naturais, ao Júnior Alac, do canal Medicina e Saúde, ao Otávio e Fernanda e toda a equipe da Jolivi, e depois no finalzinho a gente vai dar um recado especial para vocês, fiquem aqui conosco, ao Moisés, do canal Saúde e Bem-Estar, e ao João, do canal John BTV, tá certo? Do Facebook, também uma comunidade enorme que está conosco aqui, um grande abraço a todos vocês aí do Facebook, ao Éden Faria, do grupo Em Busca de Pensadores, Augusto Cury, Capixaba da Gema, Utilidades Capixaba, também aí mais de 300 mil pessoas nesse Facebook, ao grupo Mundo das Ideias, do Lair Ribeiro, a Jéssica, a Carol, a Priscila, o Lázaro, a Bruna e o Maurício, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, ao nosso amigo Luiz Sartorelli, do grupo Instituto Lair Ribeiro, seguidores do Lair Ribeiro também, centenas de milhares de seguidores. E nós estamos entrando agora também no Instagram do Dr. Lair Ribeiro. Você que está nos assistindo aí, você que segue o Dr. Lair Ribeiro pelo Instagram, seja muito bem-vindo agora também a esse canal que faz essa rede de comunicação, de qualidade de vida e bem-estar. Vamos fazer uma pequena apresentação breve do currículo do Dr. Lair Ribeiro. Nós temos muitos seguidores novos. O Dr. Lair Ribeiro é formado em medicina há mais de 45 anos, ele é cardiologista, mestre em cardiologia pela PUC do Rio de Janeiro, ele é nutrólogo pela ABRAM e Associação Médica Brasileira. O Dr. Lair Ribeiro morou durante 17 anos nos Estados Unidos, período em que trabalhou em 3 universidades americanas, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Nesse período também exerceu os cargos de diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, alcançando a vice-presidência da Ciba Corporation, hoje laboratório Novartis. Autor de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Lair Ribeiro também publicou 38 livros, sendo 15 deles best-seller, 26 traduzidos para outros idiomas e hoje disponíveis em mais de 40 países, que são vendidos até hoje, inclusive. Por mais de 20 anos, proferiu palestras em diversas cidades brasileiras, vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e também na Europa. Treinou mais de 4 mil médicos brasileiros na área de adequação nutricional e otimização da homeostase. Atualmente, o Dr. Lair Ribeiro é professor de pós-graduação da Uningá, Centro Universitário Ingá, instituição avaliada pelo Ministério da Educação e Cultura em 2017 como o 4º melhor centro universitário do país e 2º da região sul e o melhor do Paraná. Além disso, o Dr. Lair Ribeiro é palestrante internacional e vai dar a honra aqui hoje conosco de falar sobre um tema muito importante, que é o poder fisiológico da água. Dr. Lair, antes de eu fazer a primeira pergunta, que já temos um número enorme aqui, as suas saudações, por favor. Pois não, Fernando, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Mais uma vez, nós estamos aqui para mostrar para você uma outra visão médica, que é diferente da visão de remédio. Todo mundo está hipnotizado por achar uma pílula que vai resolver o seu problema. E não é bem assim. Você que já ficou doente e já passou por isso, sabe que essa não é a verdade. A natureza, a farmácia de Deus, que eu chamo,
ela traz uma série de coisas que você pode usar, e entre elas está a água. Eu acho que na faculdade de medicina, todo curso médico deveria começar, a primeira aula deveria ser sobre água, porque é o mais abundante nutriente existente no corpo. Você vai ter oportunidade de ver conosco aqui e no responder das perguntas, que se você souber utilizar direitinho a água, você vai prolongar, inclusive, a sua vida. Não só a sua vida, você vai prolongar o seu tempo de saúde, já só aprendendo sobre água. Então, é muito importante essa palestra e eu estou aqui aberto para responder as suas perguntas. Ok, doutor Lair, muito obrigado, então, pela sua presença. Mais uma vez aqui colocando todo esse universo de conhecimento à disposição do nosso público. Primeira pergunta, logicamente, é a básica de toda. Qual a importância da água para o organismo? Pois é, até bem pouco tempo pensava-se que a água era apenas no corpo um solvente. A água é conhecida por ser um solvente universal. Ela dilui coisas. Então, você coloca uma coisa solúvel na água, ela dissolve isso. Então, ela é um solvente. Mas hoje nós sabemos que é muito mais do que isso. A água promove uma reação chamada hidrólise. E no momento que você vê ela promovendo isso, ela deixa de ser apenas a substância mais abundante no corpo, como ela passa a ser o nutriente mais importante, mais abundante no corpo. E agora eu pergunto para você: a natureza é extremamente sábia, ela não faz nada errado. Se ela coloca o nutriente mais abundante no corpo, a água, ela está querendo dizer alguma coisa. Está querendo dizer da importância desse nutriente, já que 70% do nosso corpo, pelo menos, é água. Ora, se o Criador sabia o que estava fazendo, e coloca um corpo com pelo menos em torno de 70% de água, isso aí também depende da idade, depende do órgão que nós estamos conversando, 95% do seu sangue é água. Você vai ver, o dente, por exemplo, é o que tem menos água, e o sangue é o que tem mais água. Então, dependendo do órgão, varia esse percentual. Mas fazendo uma média, a média é em torno de 70%. Então, já que 70% do seu corpo, do meu corpo, do nosso corpo é água, deve ter muita função. Do contrário, o Criador não tinha colocado desse modo. Não é verdade? Doutor, vou precisar da sua ajuda aqui agora. Afinal de contas, quem foi o doutor Batman Guedi, de quem o senhor fala tanto nas suas palestras? O Dr. Batman Guedi, ele nasceu no Irã em 1933. Ele era de uma família de classe média alta. Ele teve a oportunidade de estudar o estudo fundamental e médio na Escócia. Ele fez medicina na Inglaterra. Ele voltou para o Irã, se envolveu na política e, aos 46 anos de idade, em 1979, ele foi preso. E ele recebeu uma pena política, não tem nada a ver, não roubou, ele não fez nada, é por problemas ideológicos. Ele recebeu uma pena de 31 meses de prisão. E ele era o único médico preso nessa penitenciária. E lá havia mais de 3.000 prisioneiros. E como não tinha médico, ele era o médico que resolvia tudo. E como não tinha nada, não tinha remédio nenhum, a única coisa que tinha à disposição era água e sal, e ele começou a fazer estudos com água e sal e começou a curar pessoas. E ele se empolgou tanto com isso que, quando completaram os 31 meses e ele, em vez de ir embora, ele fez uma solicitação para ficar mais 4 meses preso. Olha que coisa impressionante. Para poder terminar os estudos dele sobre água e sal. Nisso geraram 6 livros. Ele publicou 6 livros, que são importantes até hoje, apesar de já ter morrido. Depois ele mudou para os Estados Unidos e ele passou o resto da vida dele lecionando sobre água. Então, ele foi o grande desbravador, o grande pioneiro para mostrar ao indivíduo comum, leigo, a importância
da água e do sal. E nós vamos ter oportunidade de discutir isso aqui. Então, esses 6 livros são sagrados. Eu tenho o privilégio de ter lido todos esses 6 livros do Dr. Batman Gilead. Então, ele é um dos meus heróis nessa área. Ok, a terceira pergunta, doutor Lair. Quais são os pressupostos equivocados sobre a água? Pois é, o doutor Batman Gilead, ele mostrou que a classe médica, nós médicos, acreditamos em algumas coisas sobre água que não é verdadeiro. A primeira coisa, por exemplo, é que quando você está desidratado, você tem uma boca seca. Isso não é verdade. Você pode estar desidratado e não estar com a boca seca. A segunda é que você sempre vai ter sede quando precisar de água. Isso não é verdade. À medida que você envelhece, você vai perdendo todas as funções, você também perde essa habilidade da sede. Então, o indivíduo, a partir dos 60 anos de idade, ele tem que ser orientado a tomar água sem sentir sede. Porque se ele for esperar a sede, ele não vai tomar água de jeito nenhum. O terceiro mito com relação a isso é que você pode substituir a água. Você não pode substituir a água por suco, por café, por chá. Não, água é água. Então, esses mitos todos vêm confundindo. Mas o principal deles, que eu quero passar para você, é o seguinte: não espere ter sede para beber água. Porque se você esperar ter sede para beber água, você vai ficar desidratado. Entre outras coisas, você vai desenvolver rugas. O indivíduo desenvolve ruga principalmente por desidratação. Então, a pessoa bem hidratada, independente da idade dela, ela tem uma pele lisinha. E você vai ver isso em você. Eles fizeram estudo com pessoas que tinham rugas e tomaram 3 litros de água por dia durante 2, 3 meses e fizeram o estudo antes e depois. E se eu te mostrar as fotos, nas minhas aulas eu mostro, você vai achar que a pessoa passou por uma cirurgia de estética, por uma cirurgia, uma plástica. E foi nada mais, nada menos do que hidratar a pele. Do mesmo modo que você está hidratando a pele e a pele fica sem rugas, você está hidratando o seu cérebro, você está hidratando o seu coração, você está hidratando o seu fígado, você está hidratando os seus rins, você está hidratando o seu intestino. Se você tem problema de constipação, por exemplo, eu tenho dificuldade de ir ao banheiro. Provavelmente é porque você está bebendo pouca água. Basta tomar 6 a 8 copos de água por dia e você vai ver que você não vai passar muito tempo no banheiro constipado. O seu intestino vai funcionar normal. O doutor Batman Gilead mostrou isso, que todas as constipações que tinham na penitenciária eram curadas com água e sal. E depois nós vamos discutir com você a proporção que se faz entre a água e o sal. Bom? Próxima doutor Lair, falando sobre essa questão do intestino, então, as pessoas que tomam fibra sem água estão fazendo errado. As pessoas que tomam fibra... A nossa dieta ocidental, ela tem 2 grandes problemas. Você que está nos assistindo aí, nós temos 2 grandes problemas. Nós temos pouca fibra e pouca água na nossa dieta. Os nossos antepassados, na era paleolítica, há 10 mil anos atrás, eles consumiam em torno de 200 a 300 gramas de fibra por dia. Um americano, eu não tenho estatística brasileira, mas eu vou lhe dar a americana, um americano ingere em torno de 15 a 20 gramas de fibra por dia. Um antepassado da era paleolítica ingeria 200, 300. Então, você tem que passar a ingerir mais fibra. E o segundo aspecto é a água. Então, se você passar a ingerir mais fibra e passar a ingerir mais água, só isso aí muda praticamente da água para o vinho. Você vai pegar pessoas doentes e elas vão se curar, como o doutor Batman Gilead mostrou nesses 35 meses que ele passou na penitenciária. Ele curava pessoas de doenças crônicas com água. Nós vamos poder discutir mais detalhes, por exemplo, a aplicação na dor crônica.
Uma pessoa que tem dor crônica está desidratada. Você hidrata ela com água e sal e ela melhora, ela para, não precisa ficar tomando analgésico, porque você sabe, se você tomar analgésico todo dia, você termina na hemodiálise e depois já vai entrar na fila de transplante renal. Tem muita gente aí que está recebendo hemodiálise que ingere analgésico diariamente e nunca teve a curiosidade de ler a bula que um Tilenol todo dia pode causar, levar você a um transplante renal. E se ao invés de tomar o seu Tilenol, se você tivesse o seu corpo hidratado e um pouquinho de sal, uma pitada de sal, que nós podemos mostrar aqui como, você não teria esse problema. Então, à medida que a gente vai discutindo, vão aparecendo os milagres da água. Aliás, o Dr. Bart Miguelito tem um livro mostrando os milagres da água, porque parece milagre mesmo, de tão impactante que é. Doutor Lai, onde ocorre o processo, em que órgão da desidratação? A desidratação, o que acontece com a desidratação é o seguinte: a desidratação leva a um estímulo de uma substância chamada histamina. Histamina facilita a dor, facilita a alergia, facilita a asma, facilita a constipação. Só por aí já começou. Você viu? Olha a quantidade de coisa que você pode tratar simplesmente com 2, 3 copos d'água seguidos. Porque a pessoa diz assim, eu tenho vontade de beber mais água, mas sabe o que acontece comigo? Eu esqueço. Eu tomo um copo d'água, depois eu não me lembro mais, porque eu não tenho mais sede. Então, você faz assim, ó. Olha a minha recomendação, como é simples. Quando você for tomar um copo d'água, não tome um copo d'água, tome 3. Porque mesmo se você esquecer depois, você já tomou pelo menos 3. Logo, logo, o seu rim vai começar a funcionar melhor, você vai conseguir urinar mais, você vai sentir outra coisa, o seu cérebro precisa muito de água, a sua memória melhora, tudo tem a ver. É tão fascinante que é tão simples e não tem custo nenhum, porque você vai ter um filtro de boa qualidade para filtrar a água, porque a água chega à sua torneira, ela vem tratada, e para ser tratada, ela tem uma série de coisas, nós vamos discutir aqui, ela tem o cloro, ela tem o flúor, então ela tem algumas coisas que prejudicam. Então, você tem que fazer, às vezes até estruturas orgânicas vêm contaminadas. E isso você tem que fazer. A pureza, a primeira propriedade, são 6 propriedades da água que nós vamos discutir aqui. Todas 6, qual que é a mais importante? Não tem a mais importante. Todas são importantes. Mas a primeira delas é a pureza. Eu estou falando de água pura. Eu não estou falando de água contaminada. Uma água engarrafada, ela pode ser muito gostosa, mas de onde que ela veio? Você mora em São Paulo, ela veio de Porto Alegre, ela não veio de avião, ela veio de caminhão, ela veio pela estrada, 101, subindo. E um momento no caminhão, no momento que estava na viagem, era meio-dia, e o sol estava quente, e aquele sol quente bateu na garrafa de plástico, no tambor de plástico, no que for, e liberou xenoestrógeno. Então, é possível que uma água lá na mina seja excelente, mas quando chega à sua mesa, por causa da viagem longa, ela chega contaminada. Então, você já aprendeu. A melhor água para você, se você quiser beber água engarrafada, é a água que é produzida perto de onde você mora. Se você mora em São Paulo e tem uma mina em Campinas, essa é a ideal para você, porque está ali perto, entendeu? Não tem muito o que viajar. Agora, se você mora em Fortaleza e quer beber uma água de Porto Alegre, vai ser complicado, porque na viagem, o processo do sol batendo no plástico vai liberar xenoestrógenos que vão causar estrogenicidade. Doutor Lair, cite exemplos de casos clínicos de desidratação. Então, eu estava dizendo, por exemplo, a criança com asma. Um filho seu tem uma crise asmática à noite e você tem que levar para o hospital. Se esse seu filho tivesse hidratado, ele não teria a crise asmática, para começar. Então, eu posso fazer uma profilaxia da crise asmática hidratando. Mesmo quando ele começou a crise asmática, se você conseguir dar para ele água com sal,
você vai conseguir, provavelmente não vai precisar levá-lo ao hospital, porque ele está tendo a asma por causa da liberação da histamina. E a desidratação é uma das causas da liberação de histamina. Então, esse é um caso. Segundo caso, alergia. Alergia também libera histamina. Então, quanto mais histamina liberar, mais alérgico você fica. E o melhor antihistamínico que eu conheço não é aquele remédio que você compra na esquina, é hidratação. Você começa a tomar água como remédio, 2, 3, 4 copos, e o seu nível de histamina vai baixar. Outra coisa que depende da liberação da histamina para a estimulação da substância P é o fenômeno da dor. A pessoa que sente dor crônica, por exemplo, fibromialgia, que não é uma doença, é uma síndrome, não é uma doença, é um conjunto de sinais e sintomas, pode advir de várias causas, mas uma delas é a desidratação. Então, uma pessoa que dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói ali, e ela toma 2, 3 copos d'água, ela vai ver que a dor diminui. Isso não sou eu falando, está publicado. E o Dr. Bart Miguelite publicou 6 livros sobre o assunto. A água na asma, a água no infarto do miocárdio, entendeu? A água na alergia, a água na dor, tudo publicado por ele. Então, ele mostrou esse milagre que está à minha disposição. Uma pergunta curiosa agora, doutor Lair. A água do mar se assemelha ao sangue? De uma certa forma, sim. Se você olhar os eletrólitos, o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, é parecido com o sangue. Só que a água do mar ainda é mais rico ainda, tem mais sódio, mais potássio, mais cálcio, mais magnésio do que o sangue. Existem lugares no mundo onde se usa a água do mar como remédio. Você pega a água do mar numa região que está limpa, que não está contaminada, e você pode cozinhar com a água do mar, na proporção 1:4. 1 de uma água salgada e 3 de água doce. Então, muitos lugares usam isso, cozinhar com a água do mar, porque a água do mar ela é muito rica em minerais, como eu estou falando, ela é rica em iodo, ela é rica em magnésio, ela é rica em cálcio, ela é riquíssima em potássio, que é um mineral muito importante, é um íon muito importante para a saúde, principalmente para a saúde cardíaca. Tá? O coração precisa de potássio, não precisa de mais, mas também não pode ser de menos, tem que ter um equilíbrio, mas necessita. Então, a água do mar tem uma utilidade muito grande nesse aspecto. Doutor Lair, quando eu comecei a me apaixonar pelo assunto da água, eu procurei alguns livros, né? Procurei literatura na livraria aqui da esquina, né? Não encontrei nada. Quantos livros o senhor já encontrou, o senhor já estudou, né? E nas suas aulas, qual foi a tua base literária para fazer esse DVD sobre água? Eu tenho 16 livros sobre água lidos de capa a capa. Eu tenho livro escrito até para o Prêmio Nobel, que ganhou o Prêmio Nobel em água. O Dr. Peter Agre, ele descobriu as aquaporinas, que são os receptores que tem na membrana celular de toda a célula, para fazer a água entrar na célula. Então, eu tenho 16 livros lidos de capa a capa, tanto no aspecto biológico, o aspecto bioquímico, o aspecto biofísico da água. Então, não é só estudar a biologia da água, não é só estudar a bioquímica da água, não é só estudar a biofísica da água. Eu tenho que ter um conhecimento biofísico, bioquímico, biológico, médico, para colocar tudo isso junto. O problema de falar de água na internet é que tem muito curioso que não sabe de nada, que não sabe nem o que é pH, não sabe nem para que serve, o que é um pH, pergunta o que é um pH, não sabe nem o que é, e fica falando besteira. Esse é que é o problema no Brasil. É o indivíduo que sabe pouco e quer ensinar. Um perigo muito grande é o conhecimento pequeno. É pior do que a ignorância. Porque quando o cara é 100% ignorante no assunto, ele não se propõe a ensinar, porque não sabe nada. Agora, quando ele sabe um pouquinho
e ele resolve achar que aquilo ali é o mundo inteiro, esse é o grande problema. O Mushik John, que foi a maior autoridade em água que o mundo já teve, um sul-coreano, publicou mais de 300 trabalhos científicos sobre água. Estudou 40 anos só água, mais nada. Só isso que ele fazia. E publicou um dos melhores livros que existe sobre água, chamado Água Hexagonal. Só para você entender o que o Mushik John está escrevendo, você tem que entender de matemática, você tem que entender de física, entendeu? Você tem que entender de bioquímica, você tem que entender de biologia. É um assunto que parece, sim, é H2O, mas é extremamente complexo. Eu acho que eu posso estudar a vida inteira e eu não vou conseguir dominar tudo, como ninguém dominou até hoje, por mais que você estude. Agora, o que eu faço é, sou um indivíduo extremamente pragmático. Eu tenho todo esse conhecimento biofísico, bioquímico, biológico sobre a água, e eu traduzo isso para você. Eu digo, ó, você tem que fazer assim, como nós vamos até o final aqui dessa apresentação, nós vamos mostrar para você, e você vai começar a testar. Não acredita em mim, não. Teste. Aí você vai ver a diferença. Aí você não precisa de ninguém comprovar nada, porque quando você testou e deu certo, e a sua avó melhorou, a sua mãe melhorou, seu pai parou de reclamar da dor, entendeu? A sua mãe parou de melhorar, curou a asma. Aí o que você quer mais? E sem remédio nenhum. A única coisa que você fez diferente foi ensiná-los a tomar mais água. E nem aumentou nada, não compra, não tem nada mais caro, não tem nada. Entendeu? Está aí disponível, é igual o sol. Sol também é de graça. Helioterapia é de graça. O que é helioterapia? É o uso inteligente do sol. Puseram na sua cabeça que sol faz mal. Como é que pode? O planeta Terra depende 100% do sol. Se o sol apagar, acaba tudo. Pô. Quando não tinha antibiótico e você tinha sífilis, você ia para o solário. Você tinha psoríase, você ia para o solário. Você tinha tuberculose, você ia para o solário. Tudo era tratado com sol. Como que, de repente, o sol agora virou seu inimigo? Você não pode tomar sol. E aquele pescador lá de Fortaleza, que amanhã de manhã ele vai sair às 4h30 da manhã e vai voltar às 5 da tarde, ele vai fazer isso de segunda a sábado, todas as 52 semanas do ano, ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado em pôr filtro solar, ele não está preocupado com câncer de pele, nada disso. Ele pesca a vida inteira. Seu avô tinha preocupação com câncer de pele? Não. Então, o uso inteligente do sol, o uso inteligente da água, o uso inteligente do oxigênio, o uso inteligente do sal. Você sabe de onde que vem a palavra salário? Vem de sal. A pessoa trabalhava e recebia o soldo dela em sal. Por isso que vem salário, vem de sal. Falaram para você que sal faz mal. Cloreto de sódio não é bom. Esse que você compra no supermercado, que tem sódio e cloro. Porque o sal lá de onde foi tirado ele tinha mais de 80 minerais. Ele tinha cálcio, ele tinha magnésio, ele tinha potássio, ele tinha selênio, ele tinha zinco e etc. Só que agora eles vão fazer a pureza desse sal, para ficar branquinho, bonitinho, para colocar na mesa. Então, no processo de tirar tudo isso, para ficar só cloreto de sódio, ali sobraram os resíduos de detergente, para tirar os outros minerais. E aí você coloca aquilo na sua mesa. Isso não é o desejável, mas eu prefiro isso do que nada. Mas como tem o sal integral céltico, tem o sal integral marinho brasileiro, só tem que ser integral. Tem o sal integral rosa do Himalaia, que o pessoal não sabe nada, fica falando bobagem aí, entendeu? E tem livros e mais livros e mais livros que eu já li só sobre o sal rosa do Himalaia. Não tem nada de falsificar, porque tem 350 quilômetros de sal. Como é que vai falsificar? É mais fácil pegar, pô. Você entendeu? Isso aí, como você
te falaram que sal faz mal, que sal causa pressão alta, não fizeram uma lavagem cerebral em você, do mesmo jeito que falaram que sol faz mal, vai chegar uma hora que eles vão falar que a água também faz mal, porque está acabando a água no mundo, principalmente a água potável. Então, são coisas da natureza. Isso a natureza deixou. Oxigênio, água, sal, isso faz parte da vida. Não existe vida sem isso. Doutor Lair, eu sei que o senhor esteve com esse cientista aí em São Paulo. Quem foi Masaru Emoto? Masaru Emoto foi um cientista japonês. Ele fotografava água na microscopia de campo escuro. Então, ele pegava uma água de uma fonte, congelava ela abaixo de menos 10 graus centígrados e levava ela para uma câmera fotográfica, de câmera escura, microscopia de campo escuro, ele fotografava. Então, ele pegava a estrutura daquela água. Aí ele punha essa água, por exemplo, para escutar rock and roll, heavy metal, por meia hora. Aí ele levava ela de volta e fotografava e mostrava que havia uma desestruturação. Ele colocava para escutar uma música clássica, ou Beethoven, ou Mozart, o que for, e ela reestruturava. Então, ele mostrava que a água tem uma inteligência, tem uma memória, chama nemática, essa propriedade da água. Ela tem essa propriedade de segurar uma memória. Então, se você olhar para uma água com boa intenção, é como se ela percebesse isso e criasse um cluster, que a gente chama, de boa intenção. Ela vai te fazer bem. Se você pegar uma água e xingar em cima dela, e o professor Emoto mostrou isso, ele tem um livro só sobre isso, aí ela pega aquela memória do xingamento, ela te faz mal. Eu digo que quando você for no restaurante, não brigue com o garçom antes dele trazer sua comida, porque 80% da sua comida é água. Se você comer um arroz, 80% é água. E se ele está com raiva de você, pela propriedade nemática da água, isso vai impregnar o arroz. E aquele arroz vai te fazer mal. Então, deixa para brigar com ele na hora da conta, mas não antes dele trazer a comida. Entendeu? E você tem que respeitar também isso. Quando um sacerdote, um pastor, está orando em cima de um copo d'água, isso hoje, biofisicamente, eu mostro para você que tem função. Aliás, foi assim que o professor Emoto fez isso. Ele estava dando aula para os alunos, e eles foram numa represa lá em Tóquio, e eles colheram a amostra de água da represa para levar para o laboratório para estudar. E nesse ínterim, chegou um grupo de monges budistas e começaram a cantar um mantra. E o professor se encantou com o mantra dos monges budistas e ele se esqueceu de que ele havia colhido a água. E ele colheu novamente. Quando ele chegou no laboratório, ele se deu conta que ele tinha colhido 2 vezes. E quando ele foi fotografar na microscopia do campo escuro, ele viu que elas tinham uma estrutura totalmente diferente. A que foi colhida depois do mantra dos monges era muito mais estruturada e muito mais bonita. E aí percebeu essa nemática da água. Isso aconteceu pela primeira vez assim. Serendipity, a gente chama isso em inglês. É por acaso. Foi por acaso que ele descobriu. Então, a partir daí, ele começou a desenvolver todo um processo de pesquisa. Isso é muito importante. E a homeopatia usa essa mesma propriedade. Porque no remédio homeopático, você não tem mais substrato de matéria. Está acima do número de avogado. Mas você tem a nemática, você tem um cluster, você tem a memória. Então, você, para ter um remédio homeopático bom, você tem que partir de uma água boa. Se eu fizer um remédio homeopático a partir de uma água ruim, o resultado não vai ser o mesmo do que se eu partir a partir de uma água que tenha todos os 6 atributos que nós vamos poder discutir aqui durante essa nossa conversa. A próxima pergunta, Dr. Lair. Quem foi Mu Shik-jong no mundo da água e a sua contribuição? A sua contribuição foi a maior possível, porque ele escreveu um livro lindo sobre água hexagonal, porque as moléculas da água podem se juntar ou em 5, ou em 6, ou em 11. Isso chama
Cluster. E ele mostrou que a água mais perfeita que tem, e que tem maior poder curativo, é quando ela se transforma na forma hexagonal. São 6 moléculas de água formando o hexágono. A água per se tem essa habilidade. Se você levá-la a menos 40 graus centígrados, ela toda se torna 100% hexagonal. Mas só que você, para bebê-la, você vai ter que colocar aquele gelo na boca, ela vai se dissolver, vai esquentar, vai sair do hexagonal. Então, isso não é o jeito de você criar hexagonal. Então, ele escreveu um livro, e esse livro é fascinante, sobre o poder da água hexagonal. E, como eu disse, ele tinha publicado mais de 300 artigos científicos sobre água. Ele dedicou mais de 40 anos da vida dele, desde quando ele começou até ele morrer, até a véspera da morte dele, sobre água. E olha que interessante, esse livro dele tem 25 páginas só de referência. E nessas 25 páginas existem 272 referências científicas, todas de autoria dele. Eu nunca vi isso na minha vida. Um livro escrito com 272 referências científicas, bibliográficas, onde só tem um autor, Mu-Shik John. Ele pôs 272 referências, todas de trabalho dele. Então, um cara que dedicou a vida dele toda à água. Um indivíduo que publicou mais de 300 trabalhos científicos só sobre água. Ele deve saber o que ele está falando. Esse indivíduo é que você tem que ler. Só que, infelizmente, não tem literatura para água em português. O indivíduo que pesquisar só em português, ele não vai longe, entendeu? Porque a literatura toda da água está em inglês. Esse trabalho é do sul-coreano, traduzido para o inglês. O Batman Gelid, no início, ele escreveu na língua dele lá, do Irã, traduzido depois para o inglês. Os 6 livros dele estão traduzidos para o inglês. Então, se você tem acesso à literatura inglesa, você pode começar a entender a complexidade de tudo isso, né? Tá bom? Doutor, estamos recebendo aqui uma pergunta sobre o resultado do estudo adventista. O que é isso? Pois é, o grupo adventista, eles fizeram um estudo que foi publicado no American Journal of Epidemiology em 2003. Eles pegaram mais de 20 mil indivíduos, todos adventistas, da religião adventista, e separaram eles do seguinte modo: aqueles que tomavam até 2 copos d'água por dia, aqueles que tomavam 3 ou 4 copos d'água por dia, e aqueles que tomavam 5 ou mais copos d'água por dia. E fizeram uma comparação entre esses 3 grupos: aqueles que tomavam até 2 copos por dia, aqueles que tomavam até 3 ou 4 copos por dia, e aqueles que tomavam mais de 5 copos por dia. E a conclusão que eles publicaram no American Journal of Epidemiology é que eles mostraram o seguinte, que esses indivíduos que tomavam 3 a 4 copos por dia tinha 44% menos risco de ter infarto dos que tomavam 1 ou 2 copos por dia. E aqueles que tomavam 5 ou mais copos d'água por dia, que é o meu caso, eles tinham 52% de redução em risco de ter problema cardíaco ou cerebral, ou acidente vascular cerebral, comparado com aqueles que tomavam só 2 copos d'água por dia. Até 2, 1 ou 2. Olha que coisa interessante. Publicado num jornal médico, científico, indexado, mostrando que a única diferença que fazia a diferença era a água. Então, eu pego um paciente com angina, está com dor no peito, o sangue está grosso, eu dou para ele 3, 4 copos de água que o Dr. Batman Gelid dava lá na penitenciária, com mais de 3 mil prisioneiros, e ele tirava a pessoa da dor de angina, que é uma das piores dores que tem. Ele tirava com água. Você tem uma ideia da importância disso. Tá? Vamos falar aqui de um tema muito útil aqui para a população: enxaqueca. A enxaqueca pode ser aliviada com a ingestão de água, doutor Lair? Toda dor geral,
pode ser aliviada com a ingestão de água. Mas, especificamente, enxaqueca, também, o Dr. Batman Gilead mostrou que é um caso especial, o caso de enxaqueca. Uma das grandes causas dessa enxaqueca crônica é um processo de desidratação. Deixa eu começar a falar do sal, então. Se você tomar só água, eu espero que seja uma água rica em minerais, porque não pode ser uma água de osmose reversa, não pode ser uma água destilada. Você pode até usar água destilada por um período de tempo para fazer um detox. Você pode até usar água purificada na forma de osmose reversa por um período para fazer um detox. Mas isso é chamado de água morta. Então, se você tem um filtro em casa, ou de água destilada, ou de osmose reversa, você pode usar ele esporadicamente, mas não todo dia, porque dali foram tirados todos os minerais e a água morreu. O que é a água ficar morta? Ela não tem mais condutividade, porque para conduzir a eletricidade, a água tem que ter íons. Então, se você purifica a água demais, ela perde essas propriedades. Ela não faz bem para a saúde. Então, a água tem que ter minerais. Ela tem que ser rica em minerais. Aliás, os lugares onde as águas são ricas em minerais, tem estudos mostrando, as pessoas vivem mais. A água mais famosa do mundo, espontânea, nascida na fonte, é a água de Hunza, Hunza. Hunza é um vale onde a região tem apenas 30 mil habitantes, que está no extremo norte da Índia, fica entre a Índia, a China, o Paquistão e o Afeganistão. Então, Paquistão, Afeganistão, Índia, China, e aqui está a Hunza. As pessoas da Hunza vivem mais de 100 anos. É um dos lugares do mundo onde tem mais longevos. Então, um médico, o Dr. Henry Carona, ele resolveu estudar por que o povo de Hunza vivia tão bem. Não tem infarto, não tem derrame, não tem Alzheimer, não tem câncer. E ele foi estudar esse povo com muito carinho. Ele passou lá, acho que 4 ou 5 anos da vida dele. Era um médico inglês, foi para lá. E ele, então, estudou a água de lá. Ele levou a água para análise. E é interessante que a água de Hunza, ela tinha propriedades muito semelhantes às águas de alguns filtros de água, que nós podemos discutir aqui nessa conversa, proporcionam hoje com a nova tecnologia, da chamada água ionizada, onde eu pego uma água de torneira, passo ela por um aparelho, e esse aparelho agora modifica a estrutura da água por um período, 24, 48 horas depois acabou, mas você vai tomar nesse ínterim, você vai tomar essa água, e essa água vai ajudar muito, inclusive vai mudar. Aí vamos começar a falar do pH, que é o potencial hidrogeniônico, que é uma escala logarítmica, onde tem uma exponencial, onde a base é 10. O que eu quero dizer com isso? Um pH de 7 e um pH de 8 é igual àquela escala Richter dos terremotos. Um terremoto 5,4, um terremoto 6,4, o terremoto 6,4 é 10 vezes superior, mais forte, do que um 5,4, porque é uma escala logarítmica. A mesma coisa acontece com o potencial hidrogeniônico. Se eu pegar um pH de 2,5 de um refrigerante e levar até o pH do sangue, que é de 7,40, 7,4, eu vou de 2,5 para 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, entre o potencial hidrogeniônico de um refrigerante e o potencial hidrogeniônico do sangue, a diferença é de 100.000 vezes. Você tem uma ideia. Imaginando que você tenha um ambiente com 40 litros de água e você despeje um copo de refrigerante nesses 40 litros de água, isso vai dar mais ou menos, o pH do refrigerante é 2,5, você vai baixar o pH um pouco daquele recipiente. Você, para trazer esses 40 litros de volta ao pH inicial,
você tem que colocar 32 copos de água da boa, e tem um pH acima de 7,5. Então, isso é um processo que você tem que começar a estudar. Eu sei que você é bioquímico, você é físico, que está me escutando, ou você é médico, e você está pensando assim, o pH do estômago é 1,8, 2. Se eu bebo uma água com pH 9, na hora que essa água bater no estômago, ela vai ser neutralizada, porque o pH 2 vai neutralizar o pH 9. É verdade, sim. Então, o que vai ser absorvido? Não precisa ser absorvido. Deixa eu te explicar. Você, quando um pH 9 cai num pH 2, o estômago ele vai ficar mais alcalino. E ele não é feito para ficar alcalino. Ele tem que voltar a ser ácido. Então, ele começa a produzir ácido clorídrico. Só que, quando ele produz ácido clorídrico para o estômago, ele tem que produzir bicarbonato para o sangue. Porque como é que você produz ácido clorídrico e bicarbonato? Você junta cloreto de sódio, mais água, mais CO2. Vai dar ácido clorídrico no estômago e bicarbonato de sódio no sangue. Foi assim que você aumentou o pH. Não foi porque a água alcalina foi tomada e absorvida. Ela foi neutralizada no estômago. Para ela ser neutralizada, tem que produzir ácido clorídrico. Não existe modo de você produzir ácido clorídrico no estômago sem produzir bicarbonato de sódio no sangue. O sangue, por sua vez, não pode passar de 7,45, porque ele tem que viver de 7,35 a 7,45. Ele, então, passa isso para o tecido. E o tecido vai ter alcalinidade. Acidose é igual doença. Alcalinidade é igual saúde. O nosso sangue tem uma alcalinidade de 7,35 a 7,45. O ideal é que as nossas células também estejam em torno de 7,35, 7,45. Só que tudo que você come, o resíduo, o lixo, é ácido. Todo problema de saúde que você tem, o resíduo é ácido. Então, nós estamos sempre brigando contra uma acidez corporal. Uma criança recém-nascida, ela é extremamente alcalina. Um velho de 100 anos, ele é ácido. Então, à medida que você envelhece, você vai perdendo a sua capacidade de alcalinidade e vai aumentando a sua acidez. Quando você ingere um alimento alcalino, você é capaz de restabelecer parte dessa alcalinidade. Então, por isso que a dieta de alimentos alcalinos faz bem para a saúde. Vou dar um exemplo. O limão. Eu sei que você está dizendo assim, mas o limão é ácido. Ele é ácido quando você ingere, mas ele é alcalino quando você absorve ele, porque ele é cheio de minerais. Então, um alimento ele pode ser ácido entrando na boca, mas ele pode ser alcalino passando para o sangue. Então, um dos alimentos muito interessantes você ingerir de manhã cedo, que é o que eu faço, primeira coisa é você tomar um limão espremido em um copo d'água, porque ele vai ajudar na acidez do estômago, mas à medida que ele vai sendo absorvido, ele vai aumentar a alcalinidade do sangue. Ele é ácido quando você ingere, mas ele é alcalino quando você absorve. Então, se você entrar, pesquisar no Google, você vai ver alimentos ácidos e alimentos alcalinos. Por exemplo, carne é um alimento ácido. Quem come muita carne acaba tendo problema de acidez. Se você tem cálculo renal, você tem pedra nos rins, a sua acidez está acentuada na região dos rins. Então, se você troca para uma dieta alcalina, você começa a ingerir suco verde, por exemplo, você começa a tomar mais água, você começa a ter água com pH acima de 7,5, você nunca mais vai ter cálculo renal. Essa recidiva que ocorre com frequência, essa recorrência, que de vez em quando você tem uma crise, isso é porque você não mudou a sua dieta, que está muito ácida, para uma dieta alcalina. Próxima pergunta. Queremos agradecer, então, aqui a nossa audiência, mais uma vez, um hangout exclusivo com o Dr. Lai Ribeiro.
aqui feito pela Academia Lair Ribeiro, O Poder Fisiológico da Água. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Doutor Lair, é verdade que a água alcalina possui mais oxigênio do que a água ácida? É verdade, sim. Porque a água ácida, o pH é o potencial hidrogênio. Se você tem mais hidrogênio do que hidroxila, a água não é H2O, então, se você separar o H do HO, eu vou chamar de OH, que fica mais fácil, oxidrila, OHH, quanto mais OH eu tiver, mais alcalina é a água. Quanto mais H eu tiver, mais ácida é a água. Uma água alcalina, ela tem mais OH do que H. Eu posso fazer isso por uma eletroforese da água, que é chamada água ionizada. Agora eu te pergunto, onde é que está o oxigênio? Ele está no H sozinho ou ele está no OH? Onde é que está o oxigênio? O oxigênio está no OH. Então, quanto mais alcalina a água, mais oxigênio ela tem. Quanto mais ácida é a água, menos oxigênio ela tem. Porque isso aqui agora, esse OH vai quebrar, e esse oxigênio vai ser liberado, o oxigênio nascente. Você entendeu como que a água alcalina tem mais oxigênio do que uma água ácida? É por isso. Tá bom? Pergunta aqui, doutor Lair. O doutor Batman Guelid comprovou que a hidratação é benéfica na prevenção da doença cardíaca, infecções e até depressão. Qual é o mecanismo dessa ação? A doença cardíaca é por hemodiluição, porque aumenta o volume de água no sangue, o sangue fica mais ralo, mais fácil, a propriedade reológica do sangue muda. Na infecção, você perguntou, na doença cardíaca ou infecções, depressão. Na infecção, é porque a hidratação estimula o sistema imune, então aumenta a sua resistência aos germes. E na depressão, a hidratação estimula a liberação de serotonina. Funcionaria quase como se fosse um Prozac. Olha que coisa interessante, ela melhora, ela previne um infarto do miocárdio, ela melhora um processo infeccioso. Muita gente está com problema de sepsemia e está desidratado, não cura a sepsemia, e ela melhora a depressão também, porque ela vai liberar serotonina. A principal causa de depressão no ser humano é a deficiência de serotonina. E a água, ela inibe a histamina e estimula a produção de serotonina. Estamos aprendendo um monte aqui, né? Dr. Batman Guelid mostrou também o benefício do sono, nível de energia e déficit de atenção, uma doença muito famosa hoje, déficit de atenção. Qual é esse mecanismo, doutor? No sono, é porque a hidratação aumenta a melatonina. Então, se você toma água na hora de dormir, meio copo, se você tomar um copo inteiro, provavelmente você vai levantar, fazer xixi, mas você pode tomar meio copo, você vai aumentar a melatonina. E a melatonina, ela vai te ajudar no sono. Qual a outra pergunta? Qual a outra? Déficit de atenção. Déficit de atenção, o déficit de atenção vem do cérebro. Um cérebro hidratado funciona melhor do que um cérebro desidratado. Essas crianças com déficit de atenção, ele mostrou que elas tomam muito pouca água. Então, quando você começa a dar mais água para um paciente com déficit de atenção e hiperatividade, você melhora o quadro clínico. E tinha mais uma, qual era? Não, era só o nível de energia, só isso. A nível de energia. A água, ela lubrifica, é um lubrificador da mitocôndria. Então, como a mitocôndria é quem gera o ATP, e se eu faço a mitocôndria funcionar melhor quando ela está hidratada, ela está lubrificada, ela produz melhor ATP, melhora o nível energético. Então, você vê que, à medida que você vai mexendo na fisiologia do corpo, todo lugar você encontra esse nutriente. Não é à toa que o Criador colocou que o nutriente mais abundante do corpo é a água. Cai a ficha, pô. Você acha por que ele colocou a água? Porque é importante. E você está tomando? Ou você não está nem aí, esperando a sede? Se você esperar a sede, você vai viver desidratado. 40%, 50% dos brasileiros estão desidratados. Olha a pele deles para você ver. Está tudo enrugado. Você vê, pega uma pessoa que toma água, você vê como é que a pele vai, as rugas vão desaparecendo.
E qualquer momento é momento para começar a tomar mais água, doutor Lair? Qualquer momento é agora. Aqui, ó, nesse momento aqui agora, ó. Está aqui, ó. Qualquer momento é momento. Entendeu? Você tem, levanta de manhã, primeira coisa, hidratação. Começa o dia com hidratação. Espremendo um limão, melhor ainda. Você compra um espremedor, porque senão você vai machucar. Você tem uma faquinha bem afiada, cuidado para não cortar o dedo. Você segura, corta o limão, põe no espremedor, põe água. Bom, você já começou a cuidar da sua saúde. O seu intestino vai funcionar melhor, o seu estômago vai funcionar melhor, o seu cérebro vai funcionar melhor. Água morna ou água gelada? O pessoal pergunta. Não é. De preferência, temperatura normal. Tá? Tá certo. As enzimas funcionam melhor em um corpo hidratado? Pois é, o doutor Efraim Kardik, um israelense, ele mostrou que uma enzima depende de 4 coisas para ela funcionar. Ela depende do cofator, ela depende do pH, ela depende da temperatura e ela depende da viscosidade. Quanto menor a viscosidade do fluido, mais a enzima funciona. O melhor catalisador ela é. Então, se você hidrata o corpo, você diminui a viscosidade do sangue, por exemplo. E diminuindo a viscosidade, você potencializa as enzimas. Nós temos mais de 2.000 enzimas no corpo. Tem estudiosos que dizem que nós chegamos a ter 5.000 enzimas diferentes. E as enzimas facilitam as reações químicas. E se você facilita a reação química, a história é totalmente diferente. Você vai estar vivendo o seu potencial completo. Doutor Lair, tem uma pergunta aqui interessante. Com o passar dos anos, perde-se mais água no intra ou no extracelular? Em geral, quando você tem uma desidratação, em geral, a desidratação corre primeiro no intra, 66%, segundo no intersticial, 26%, e terceiro no intravascular, 8%. Se você for esperar que no sangue está mostrando desidratação, já é tarde demais, porque ela começa no intracelular. A relação intra-extracelular entre uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 70 anos, há uma redução de 25% entre uma pessoa de 20 anos e uma de 70 anos, no que diz respeito à relação intra-extracelular. Ou seja, à medida que você envelhece, você vai perdendo a água no lugar mais importante dela, que é dentro da célula. E a célula vai murchando. E a célula murchando, a pele murcha, o coração murcha, o cérebro murcha, o fígado murcha. Tudo vai murchando, vai desidratando. Um velho é um desidratado, um recém-nascido é um hidratado. Mas você não precisa ser igual a todo mundo. Você começa a ingerir mais água, você começa a hidratar. E a sua célula hidratada funciona melhor. E a sua aparência também é melhor. A sua pele agradece. Não interessa como você olha o negócio. É tão simples. Engraçado, eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, ninguém me falou uma palavra sobre água. Eu fui para Harvard, eu fui para Baylor, fui para Thomas Jefferson, ninguém nunca, no ambiente médico, conversou comigo sobre água. Por quê? Porque tem um componente biofísico, tem um componente bioquímico, tem um componente biológico, tem um componente médico. Então, o médico ele fica, mas isso aí é da biofísica, isso aí não é da minha área. É da sua área, sim. É o mais abundante, um dos mais importantes nutrientes que o corpo tem. Como eu vi que ninguém entendia de água, sei lá, uns 18 anos atrás, eu comecei a estudar água. E eu percebi o benefício em mim e na minha família. Você entendeu? Então, todo mundo aqui tem que tomar água sem estar com sede. Tá? É constante o processo. É o constante, não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona. Todo dia você tem que estar ali, lembrando de tomar água sem estar com sede. Tá bom? Bom, doutor Lair, já que o senhor está falando, né, nós estamos falando somente de água aqui, as pessoas estão preocupadas, então, na questão do dia a dia. Quais seriam as características de um filtro para se tomar uma boa água, uma água
que realmente hidrate? Pois é, isso aí é uma resposta difícil, porque eu tenho filtro desde que custa R$ 1.000 até que custa R$ 20.000. Eu tenho uma máquina de filtragem que fala 6 línguas e produz 11 águas diferentes. Como eu sou um especialista em água, eu faço questão. Ela conversa com a minha empregada em espanhol, se ela quiser. Pode ser em inglês, pode ser em francês, entendeu? Ela fala 6 línguas, a máquina. E ela produz 11 tipos de água diferentes. Você pode ir na ultra sofisticação ou não. Você tem que tomar cuidado com os filtros que é de osmose reversa. Esses eu não recomendo de jeito nenhum. Você tem que tomar cuidado com os filtros de destilação. Eles podem ser úteis para você fazer um detox de uma semana, mas não é para você usar o resto da vida. Você vai dizer assim, mas na Arábia Saudita não tem água, eles pegam a água do mar, faz destilação dela. Mas eles fazem remineralização dela. Eles tiram tudo, inclusive o sal, e depois repõem nas proporções certas. Eles fazem a destilação, mas fazem a remineralização. Aí sim, se eu pegar uma água de osmose reversa e acrescentar os minerais de volta, tudo bem. Então, eu tenho que ter um filtro. Ele tem que tirar a sujeira, que a primeira coisa, característica importante da água é a pureza. Ela tem que ser pura. Segundo, se for um filtro que vai mudar o pH, já é melhor, porque você pega a água aí que nasce com pH de 5, o pH do sangue é 7,5, então por aí você vai ver que é 25 vezes a mais potencial hidrogeniônico, tá? Desculpa, 25 vezes a mais, é mais do que isso até. Então, o pH, a pureza, o pH, o redox, já fica mais complicado. O poder de oxidação de uma água, ele tem que ser negativo. O redox tem que ser negativo. O que é o redox negativo? Isso significa que essa água é antioxidante. Se você pegar a água da torneira, ela é mais 400 de redox, mais 300 de redox. Ela é altamente oxidante. Se você deixar um ferro lá fora, expor ele lá por 48 horas, ele vai enferrujar, ele vai oxidar. Se eu tomar uma água que é oxidante, ela vai oxidar meu corpo. Eu vou envelhecer mais rápido. Eu tenho que tomar uma água que seja antioxidante. Se eu pego uma água de mina, lá em cima, na mina onde ela nasce, ela tem um redox negativo. Mas à medida que ela vai descendo o morro e vai se contaminando, o redox dela vai ficando positivo. Quando ela chega no lago, ela já é boa para nadar, mas não é boa para beber. Ela já perdeu o redox. Então, eu tenho a pureza, eu tenho o pH, eu tenho o redox. Eu tenho a condutividade. Eu disse para você que a água conduz. Aqui, ó. O meu cérebro vai dar um comando. Levanta o braço. Aí, eu levantei. Tem um comando daqui para levantar o braço. Eu tive que conduzir um circuito elétrico aqui para levantar meu braço. Agora, se eu tenho pouco mineral, levanta o braço. Eu vou levantar devagar. O meu reflexo está perdendo. À medida que os anos passam, o boxeador não é o mesmo. Ele vai diminuindo o reflexo dele. A velocidade com que conduz o comando do cérebro para os músculos. A água que eu bebo faz diferença. Se eu beber uma água morta, a minha condutividade fica lenta. Entendeu? Se você pegar um cara de 80 anos de idade e pôr para correr com um de 18 anos, quem é que você acha que vai ganhar? Se for tudo igual, a não ser que o de 18 anos não tenha perna, mas se for tudo igual, ele vai ganhar, claro que vai ganhar. Ele é mais rápido, ele tem mais reflexo, ele tem mais condutividade no corpo. Ora, se eu tomo uma água que tem mais minerais, eu estou fornecendo para o meu corpo mais condutividade, eu fico mais esperto, mesmo que eu tenha 73 anos, como é o meu caso, eu tenho mais reflexo. A tensão superficial da água é importante, é o quinto fator. É a tensão superficial. É o seguinte, a água tem que ter uma tensão superficial baixa, muito baixa. Quanto mais baixa a tensão superficial, melhor. O que faz a tensão superficial? O número de moléculas que ficam juntas. Então, eu posso ter uma água que tem um cluster de 11 moléculas. Eu posso ter uma água que tem um cluster de 6 moléculas. Claro que a que tem de 6 moléculas é muito mais maleável, tem uma tensão superficial muito menor,
ela vai em capilares que a outra não vai. Ela é muito mais hidratante. E, finalmente, existe uma coisa chamada PRAL, P-R-A-L, que é a carga do potencial renal ácido, que, igual ao redox, tem que ser negativo. Essa é a grande descoberta dos últimos 10 anos, é o PRAL. O PRAL é o seguinte, quanto mais negativo for o PRAL da água, mais saudável ela é. Eu posso pegar duas águas que têm o mesmo pH, mas uma tem o PRAL mais negativo, eu quero essa com PRAL mais negativo. Porque a que tem o PRAL menos negativo, ou até positivo, quando ela chega no estômago, ela não resiste. Aquela alcalinidade dela não resiste. Então, o PRAL é o que, no fundo, é o que interessa. Eles têm estudos. O Ki Jong fez um estudo com 238 mil pessoas, dos quais não sei quantas viraram diabéticos, e ele era capaz de medir o PRAL. E ele viu que, comparando quem tem um PRAL negativo com quem tem um PRAL positivo, a incidência de diabetes, em 8 anos de follow-up, aumentou 22%. 22% mais pessoas tinham. Então, ficou uma vez por toda mostrando que essa alcalinidade a longo prazo faz uma diferença na vida das pessoas. Se encontrar uma água que seja pura, que tenha um redox negativo, que tenha o pH acima de 9, que tenha um redox negativo, que tenha uma boa condutividade, que tenha uma tensão superficial baixa e que tenha um PRAL negativo, você vai precisar de aparelhos mais sofisticados. No Brasil, existe aparelho, por exemplo, que faz o pH subir, ficar 9, 10, usando como base filtro de magnésio, que é muito interessante, porque o Brasil tem pouco magnésio no solo. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. Então, você vai já suplementar o magnésio. E, segundo, tem um substrato, não foi feito, a ionização não foi feito só pela eletroforese da água, hidrogênio de um lado, oxidrilo do outro. Ele foi feito também, tem um substrato ali, e o PRAL vai ficar mais negativo. Então, você tem isso. Isso aí custa o quê? Sei lá, R$2.000, R$1.800, R$2.000. Então, cada um, você vai depender, vai ver o que acontece. Eu sei que se você mora perto de uma região onde tem uma mina muito boa, a água estudada, tem minerais, tem um pH pelo menos acima de 7,5, é engarrafado e é entregue na sua casa, sei lá, com menos de 200 quilômetros, também é uma opção. Agora, se ela vem lá de longe, como eu disse, e estava no sol, e o sol bateu naquele plástico, aquele plástico liberou bisfenol A, liberou fitalato, e agora esses venenos agora vão te engordar. Engordar é. Se você mora em São Paulo e está tomando uma água que nasceu em Porto Alegre, ela veio de caminhão até São Paulo, quando ela chega na sua mesa, ela chega contaminada por bisfenol A e fitalato. E o bisfenol A e fitalato cai no seu corpo e tem uma ação de estrogenicidade. Você engorda. Funciona como hormônio feminino. Você vê, pode ser que a água até te engorde. Se estou tomando essa água, engordei. Pode acontecer, sim. Você vê que o estudo da água é bastante complexo. Você pode ficar horas e horas, nós já até passamos do tempo aqui, discutindo isso. Isso aqui não termina. Eu posso ficar a noite inteira falando para você de água e não termina a história. O que você tem para falar aí, Fernando? Tem mais uma pergunta só? Podemos fazer a última? Faz. Como determinar a presença de desidratação no sangue e na urina? Bom, na urina é muito fácil. Você vai num vaso sanitário, lá está branquinho, você urina. Se na hora que você terminar de urinar, você olhar no vaso, viu que alguém urinou, é porque você está desidratado. Se você está hidratado, a sua urina sai da cor da água do vaso sanitário. Então, se você for no vaso sanitário, urinar, você vai no mictório, a água vai embora, mas no vaso sanitário ela fica lá. Então, tem que ser feito o teste no vaso sanitário. Você olhou, mudou de cor, meu filho, está desidratado. Esse é o teste urinário. O teste sanguíneo é um pouquinho mais complicado. O nosso hematócrito é 3 vezes a nossa hemoglobina. Eu tenho uma hemoglobina de 17, eu tenho um hematócrito de 51. Então, eu pego o 17 e multiplico por 3. O hematócrito é 3 vezes a hemoglobina.
Se eu tenho hemoglobina de 17, eu tenho um hematócrito de 54, 3 vezes 17 dá 51. 54 é maior que 51. Eu estou hemoconcentrado. Então, se o meu hematócrito for mais que 3 vezes a minha hemoglobina, eu estou desidratado. Mas lembre-se, primeiro a desidratação ocorre dentro da célula. Depois ela ocorre no interstício. E só finalmente ela vai ocorrer no intravascular, que aí já é tarde demais. Você já está desidratado por muitas horas e, quem sabe, já sofrendo as consequências. Mas o mais fácil é a urina. Você olhar. Você olhou, urinou, ficou a marca amarelinha do xixi na água do vaso sanitário, está na hora de você tomar água. Aliás, é um bom lembrete. Toda vez que urinar amarelo, toma água. Toda vez que urinar amarelo, toma água. Toda vez que urinar, aliás, todas as vezes que urinar, toma água. É um jeito de você lembrar de tomar água, sabia? Ah, eu não me lembro. Vou te lembrar. Quando você urina, terminou de urinar, lavou a mão e tal, vai tomar água. Aí você vai estar cumprindo isso. Paramos por aqui, né? O que você tem mais? Tá certo, então. Nós queremos agradecer a nossa grande audiência aí. Temos várias perguntas aí, mas o nosso tempo está limitado em 1 hora. Mas, doutor Lair, me permita aqui fazer uma pergunta curiosa, né? A gente que navega pela internet, vive na internet aí, eu tenho observado aí que vai vir um documentário com o doutor Lair Ribeiro. Eu gostaria, o senhor pode dar uma informação aí para nós em primeira mão? O que é isso daí, o documentário do doutor Lair Ribeiro? A Jolivie foi em parceria comigo, nós vamos lançar um curso para prevenir de infarto com 9 horas e 50 minutos de gravação, em 45 DVD, clipes de 20, sei lá, 15, 20 minutos. E antes de acontecer esse lançamento, nós fizemos um documentário chamado Curas Proibidas, que é gratuito, você vai receber gratuitamente, vai vir em 4 versões, 4 capítulos, e se você quiser receber isso sem nenhum compromisso, é gratuito, você pode, parece que vai ter um lugar aí, né, onde vocês podem clicar. Sim, vai ter aqui, daqui a pouquinho eu vou falar, doutor. Então, embaixo do vídeo tem o link aí, né? Tá, então você clica aí, você vai colocar o seu e-mail lá, eles vão te mandar os relatórios, e a partir do dia 18 de abril começa a sair o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto relatório sobre curas proibidas, uma outra visão médica, tá bom? É isso aí. Mas, falando nisso, só aproveitar aqui, eu estou sabendo que você acabou de voltar dos Estados Unidos, é isso? O senhor também está bem informado, né, doutor Lair? Eu estive lá nos Estados Unidos com o seu colega cardiologista, um dos maiores cardiologistas do mundo, né? O senhor, inclusive, fala nas suas aulas. Eu estive com o doutor Stephen Sinatra. O doutor Stephen Sinatra é um médico cardiologista de renome também internacional, como o seu, né? Até trouxe um livro aqui dele, me permita apresentar aqui. Sim. É o livro Cardiologia Metabólica. Inclusive, isso aqui eu vou guardar de forma especial, está aqui o autógrafo dele. Sim. A gente foi para lá, doutor, o senhor sabe que o senhor faz parte da minha vida, o senhor que me apresentou a solução de Sinatra, né? É um suplemento alimentar que ajuda muitas pessoas cardiopatas. Como a maioria das pessoas me conhecem, eu tenho uma filha que tem uma cardiopatia, e através do doutor Lair Ribeiro, ele me apresentou a solução de Sinatra, e aí eu parei de dar todos os remédios normais para uma cardiopatia, e estou dando a solução de Sinatra. E aí já tem quantos anos? Hoje a Priscila está com 15 anos. O senhor começou a tratá-la da Priscila com 8 anos de idade, né? O senhor que apresentou a solução de Sinatra. E eu, como jornalista, eu segui meu faro, né, doutor? Entrevisto o senhor praticamente todos os meses. Eu vi as suas aulas falando sobre o doutor Stephen Sinatra. Tomei a liberdade de fazer a minha veia investigativa. Sim. E procurei o doutor Stephen Sinatra. Depois de um determinado tempo, eu consegui. E fui lá para os Estados Unidos, na cidade de Tampa, onde ele mora. E eu gravei com ele 2 horas, abordando assuntos que o senhor, eu sei que o senhor sabe de cor e salteado, mas falando aí sobre as cardiopatias, as doenças do coração, e também sobre o colesterol, né? Que o senhor também, o senhor tem uma frase muito interessante, né? Que colesterol não é bandido, né? Ele estava lá na cena do crime e foi considerado bandido.
Mas eu também estou fazendo a edição desse material e em breve a gente vai colocar a entrevista inteira aí com o Dr. Stephen Sinatra. Que bom, vamos aguardar então, né? Vamos lá. Doutor Lair, as suas considerações finais, mas antes, você internauta que está nos assistindo, logo abaixo aí da telinha, nós temos 2 links, nós temos 2 presentes para vocês, tá certo? Um link é para você se cadastrar, os 2, na verdade, é para você se cadastrar. O link da Jolivie, você vai se cadastrar e vai receber todas as informações para acompanhar esse documentário produzido da Jolivie, junto com o Dr. Lair Ribeiro aí, sobre curas, tá certo? Então você se cadastra no link da Jolivie e vai receber todas as informações. Curas proibidas. Curas proibidas, é um tema bem típico aqui do Dr. Lair Ribeiro, né? Então, vamos ficar atento a esse documentário que eu já assisti os bastidores, é fantástico. E no outro link, pessoal, nós demos aqui uma grande quantidade de informações sobre água. Mas você que ficou mais interessado ainda, você clica aqui nesse link e vai receber um e-book, um resumo aqui do que foi falado sobre água e ainda muito mais conteúdos que nós traduzimos, aí nós transcrevemos todo o conhecimento do Dr. Lair Ribeiro nesse e-book. É gratuito para você, basta você clicar e cadastrar o seu e-mail aqui, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e agora a mensagem do Dr. Lair Ribeiro. Eu me sinto muito à vontade, vocês devem ter percebido, de conversar sobre água, porque é uma coisa que eu entendo profundamente e gosto de falar sobre isso, porque é uma coisa que é fácil de implementar. Não adianta nada você assistir uma palestra bonita dessa, gostar de um ponto aqui, outro ali, achar interessante, e não colocar em prática. O que adianta? O conhecimento só tem valor quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Quero saber de você o seguinte, amanhã, não começa hoje, vai tomar mais água? Faz um teste, vê se eu estou conversando fiado ou se é verdade o que eu estou falando. Passa a tomar 6 copos d'água por dia. Faz isso durante 2 semanas. Vamos ver as alterações que vão ter na sua vida? Aí, nada fala mais alto que resultado. Não adianta eu trazer todas as teorias bonitas aqui, isso não interessa. O que interessa é você fazer o uso. Eu estava esquecendo, vamos falar do sal um pouquinho. É o seguinte, para cada litro d'água, você coloca meia colher de café, não é de chá, não. Meia colher de café de sal integral, seja ele qual for, contanto que seja integral. Meia colher de café de sal integral para cada litro d'água que você tomar. Então, no começo do dia, você põe lá 2 litros, põe 1 colher de café de sal integral, ela vai dissolver ali, isso é o suficiente. Por quê? Porque se você tomar muita água sem ingerir nenhum sal, você pode desenvolver um quadro chamado de hiponatremia, onde o sódio fica muito baixo. E, às vezes, pode te dar até um cansaço. Então, para isso não acontecer, e para você enriquecer o seu milieu, o seu ambiente interno, com minerais importantes, é uma boa oportunidade de você combinar o uso da água com o uso do sal integral. Tá bom? Fique por aqui. Até a próxima. Queremos agradecer, então, a sua audiência. E não esqueça de clicar no link da Jolivie para você se cadastrar e no link aí do e-book para você receber ele gratuitamente. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fernando Betete, da Academia Lair Ribeiro, e em breve nós vamos agendar um novo hangout com o Dr. Lair Ribeiro. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês.